Os mistérios não contados da vida de Jesus, no que não está na Bíblia. A vida de Jesus Cristo é repleta de milagres, ensinamentos e mistérios que mudaram o curso da história. No entanto, enquanto os evangelhos oferecem um vislumbre detalhado de seu ministério, a Bíblia mantém silêncio sobre grande parte de sua juventude e vida adulta, especialmente os chamados anos perdidos ou aquele longo período entre sua infância e o início de seu ministério aos 30 anos. Essa ausência de informações, longe de limitar nossa curiosidade, deu origem a uma infinidade de teorias, especulações e tradições paralelas. A questão é, o que Jesus fez durante esses anos? Poderiam esses anos ocultos revelar novos aspectos de sua missão espiritual, ou até mesmo transformar nossa compreensão de sua vida e de seus ensinamentos? Os mistérios da juventude de Jesus e de Nazaré ao mundo? Sabemos que Jesus nasceu em Belém e, após a fuga da família para o Egito devido à perseguição do rei Herodes, ele e sua família se estabeleceram em Nazaré, onde passou sua infância. A Bíblia oferece um vislumbre dele aos 12 anos, ensinando no Templo de Jerusalém, deixando os mestres impressionados com sua sabedoria. Porém, depois desse episódio, o Novo Testamento silencia até o início de seu ministério. Esse silêncio, por mais intrigante que seja, abre espaço para muitas interpretações. Jesus teria levado uma vida comum, como carpinteiro em Nazaré, até o momento de sua revelação. Ou ele poderia ter viajado, estudado com outros sábios e mestres, expandido seu conhecimento espiritual e, quem sabe, vivido experiências que moldaram profundamente seu futuro ministério? Viagens à Índia e ao Tibete, a jornada de Jesus para o Oriente? Uma das teorias mais populares e fascinantes sobre os anos perdidos de Jesus sugere que ele teria viajado para a Índia e o Tibete. Essa hipótese se baseia em parte no relato do explorador russo Nicholas Notovich, que, em 1887, afirmou ter descoberto um manuscrito em um mosteiro tibetano chamado A Vida de Issa. Segundo o manuscrito, Jesus, conhecido no Oriente como Issa, teria vivido no Tibete durante esses anos, aprendendo e ensinando sabedoria espiritual. Os defensores dessa teoria acreditam que Jesus teria estudado ensinamentos budistas e hindus, absorvendo conceitos como a compaixão, a não-violência e o desapego material, que ressoam com suas próprias mensagens encontradas nos evangelhos. Poderiam esses anos de formação espiritual no Oriente explicar as profundas similaridades entre seus ensinamentos e os princípios de sabedoria oriental? Jesus no Egito e a influência do conhecimento místico. Outro ponto de interesse sobre os anos perdidos de Jesus é a possibilidade de que ele tenha passado parte desse período no Egito. Sabemos que sua família fugiu para o Egito logo após o nascimento, mas poderia Jesus ter retornado ou permanecido lá por mais tempo? O Egito, particularmente a cidade de Alexandria, era um centro de saberes esotéricos e filosóficos na época. Alexandria abrigava uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, onde se encontravam textos de todas as partes do mundo, combinando filosofia grega, saberes judaicos e mistérios egípcios. Se Jesus tivesse passado parte de sua juventude lá, ele poderia ter sido influenciado por escolas de pensamento místicas e esotéricas, o que ampliaria ainda mais sua sabedoria e visão espiritual. O gnosticismo, por exemplo, que floresceu no Egito, pregava que o conhecimento espiritual profundo e a experiência direta com o divino eram chaves para a salvação. Muitas dessas ideias ressoam com os ensinamentos de Jesus sobre a busca pela verdade, o reino de Deus dentro de cada um e a importância da iluminação espiritual. É possível que Jesus tenha tido contato com essas correntes filosóficas e espirituais? Textos apócrifos e evangelhos perdidos, o que eles revelam? Os evangelhos apócrifos, escritos que foram deixados de fora da Bíblia oficial, também fornecem pistas interessantes sobre a juventude e os anos perdidos de Jesus. Um desses textos é o Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, no Egito. Embora esse evangelho não fale diretamente sobre os anos perdidos, ele apresenta Jesus de uma maneira diferente, mais como um mestre de sabedoria oculta e menos como uma figura messiânica. Outro texto que gera controvérsia é o Evangelho da Infância de Tomé, que descreve milagres realizados por Jesus em sua infância, como a criação de pássaros de barro e a cura de pessoas. Esses textos, embora considerados não canônicos, oferecem um vislumbre alternativo sobre a natureza de Jesus durante seus primeiros anos. Por que esses textos foram excluídos da Bíblia?
Estariam eles ocultando segredos que poderiam mudar a maneira como entendemos a vida e o propósito de Jesus? Jesus e as tradições de sabedoria esotérica. Além das teorias sobre viagens físicas, alguns estudiosos acreditam que Jesus poderia ter se envolvido em tradições de sabedoria esotérica dentro de sua própria cultura. A Palestina do primeiro século era um caldeirão de ideias espirituais e filosóficas, com influências que iam além do judaísmo tradicional. A presença de essênios, uma comunidade de judeus que viviam em reclusão e praticavam rituais de pureza espiritual, é frequentemente apontada como uma possível fonte de influência para Jesus. Os essênios acreditavam na preparação espiritual para a vinda de um grande mestre, praticavam a comunhão com Deus por meio de rituais e meditações, e viviam vidas de simplicidade e pureza. Alguns acreditam que Jesus pode ter passado tempo com os essênios, aprendendo e praticando seus ensinamentos. Esse contato poderia explicar a ênfase de Jesus na pureza espiritual, na rejeição das tradições materialistas e na conexão direta com Deus. Reflexões finais: e por que esses mistérios são importantes? O que podemos realmente aprender dos anos perdidos de Jesus, ou do mistério que os cerca? Mais importante ainda, por que tantas pessoas continuam fascinadas por essa parte oculta de sua vida? A vida de Jesus representa mais do que uma simples narrativa histórica, ela é um convite para a transformação espiritual. Esses anos de silêncio podem ser interpretados como uma metáfora, e assim como Jesus precisou de tempo para sua preparação espiritual, nós também precisamos de períodos de introspecção e aprendizado. Esses momentos de busca interna são muitas vezes tão importantes quanto os atos visíveis e públicos. Embora talvez nunca tenhamos respostas definitivas sobre onde Jesus esteve ou o que fez durante esses anos, o próprio mistério convida à exploração pessoal, à reflexão sobre nossas próprias jornadas espirituais e à busca por verdades que vão além do que está registrado. Concluindo, os anos perdidos de Jesus continuarão a inspirar perguntas, teorias e debates. Para muitos, eles são um convite a explorar não apenas os mistérios históricos, mas também os mistérios da alma. Talvez, no silêncio desses anos não documentados, possamos encontrar pistas sobre a profundidade da missão espiritual de Jesus e seu impacto transformador na humanidade. Seja qual for a verdade, o legado de Jesus transcende o tempo e nos convida a buscar o divino em nossa própria vida. Se você também ficou intrigado com esses mistérios e quer continuar explorando mais segredos ocultos sobre a vida de Jesus e outros temas espirituais, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe suas opiniões e teorias nos comentários e eu adoraria saber o que você pensa. E, claro, ative o sininho para receber as notificações das próximas revelações. Vamos juntos nessa jornada de descobertas e reflexão espiritual. Até o próximo vídeo.